dia! Estamos de volta com o nosso devocional Florescer, hoje número 258. E nós estamos reavivando o nosso amor pela vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. E ontem nós estivemos terminando, concluindo o nosso devocional a respeito da carta de Judas, aquilo que Judas ele falou, deixou escrito para os cristãos a respeito da volta do nosso Senhor. E hoje nós vamos entrar então nas duas cartas de Paulo a Tessalonicenses, aos Tessalônicos. E ele também tem alguns assuntos importantes a respeito da volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Então nós vamos dar uma passadinha nessas cartas para sabermos, o que foi escrito e que nós precisamos saber. Nós vamos entrar então na primeira carta, no capítulo 4, dos versículos 13 a 18, nós temos algo importante a respeito da vinda de Cristo, que é a situação dos mortos em Cristo e a vinda do Senhor. Olha só, a situação dos mortos em Cristo e a vinda do nosso Senhor. Então, 1 Tessalonicenses, você nos acompanha, capítulo 4, versículos de 13 a 18, que nos diz exatamente assim: Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes a respeito dos que dormem, para não vos entristecerdes como os demais que não têm esperança. Pois se cremos em Jesus, que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia aqueles que dormem. Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor, isto é, os vivos que ficarem até a vinda do Senhor, de modo nenhum procederão aqueles que dormem. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoado de trombeta de Deus, descerá dos céus os mortos em Cristo, ressuscitados primeiro. Depois nós, os vivos que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre as nuvens para o encontro com o nosso Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos, pois uns aos outros com esta palavra. Então nós temos aqui esta missão de estarmos consolando-nos uns aos outros com esta palavra preciosa. E eu achei muito interessante que ele fala que nós não devemos ignorar esses fatos a respeito daqueles que dormem, para que nós não ficamos tristes e que não tenhamos, então, esperança. Então, a situação dos mortos em Cristo, a respeito, então, a verdade a respeito daqueles que dormem em Cristo. A perda de alguém amado nos afeta de vários modos, dependendo das circunstâncias, então, em que se deu a morte. A natureza também dos nossos vínculos e a nossa compreensão sobre o que acontece após a morte, é natural nós sentirmos então este sofrimento, esta dor, mas nós precisamos ter mais do que isso, nós precisamos ter a compreensão, a respeito da morte, como isso acontece. Muitas vezes nós reagimos com espanto, com uma sensação de impotência e muitas vezes uma sensação de um certo desamparo. É o que passam as pessoas que estão passando por algum tipo de luto. Muitas perguntas às vezes surgem em nossa mente por temos esta necessidade de encontrarmos um sentido e pelo desejo que temos, de continuidade e de transcender a morte. Por isso somos seres eternos,
A ignorância sobre o estado, então, daqueles que partem pode gerar desesperança no coração de alguém, como diz o apóstolo Paulo, falando: não quero que vocês ignorem a respeito da situação daqueles que morrem, ou aqueles que dormem em Cristo, para que vocês não percam, então, a esperança. Muitas vezes as pessoas perdem a esperança, ficam até mesmo revoltadas ou criam superstições a respeito. Para este ponto, então, culminante da nossa presente existência, as Escrituras garantem a esperança da ressurreição. Para aqueles que estão em Cristo Jesus, a esperança de ressurreição. Somos cristãos porque nós cremos em Cristo e em sua ressurreição. Cremos que Jesus morreu e ressuscitou. Mas eu percebo e sinto muito ao dizer isso, que existem muitos cristãos que não acreditam na ressurreição. Estão ficando desesperançosos, ansiosos, até mesmo trazendo doenças para a sua alma, porque não acreditam no poder da ressurreição. A oração de Paulo, em uma das suas cartas, eu amo esta frase: Senhor, eu quero experimentar o poder da sua ressurreição. Então, a ressurreição, que implica, a ressurreição é muito importante para nós os cristãos. É isso que nos dá a esperança. É isso que deve permear a nossa mente e o nosso coração. E não as coisas eminentes que nós estamos vendo e ouvindo. Eu sempre falo, o mais importante de tudo é estarmos preparados para encontrar com o nosso Senhor. A ressurreição implica necessariamente num outro corpo com uma nova biologia, ou seja, a semelhança do corpo ressurreto de Jesus. Estaremos livres, então, das atuais limitações e imperfeições determinadas pelo pecado, e então partiremos a eternidade, partilharemos a eternidade gloriosa, mas, como diz a palavra de Deus, sempre, sempre ao lado do nosso Senhor. A biologia da ressurreição. A ressurreição tem a sua biologia. A biologia da ressurreição é uma expressão criada, né, para os estudiosos, pelos estudiosos cristãos, para dar significado, para significar as transformações de vida que acontecem já nessa dimensão, operadas pelo mesmo poder que ressuscitou Jesus entre os mortos. E nós vemos isso Paulo falando lá em Efésios capítulo 1, versículos de 18 a 20, né? Do poder da ressurreição. Então vamos ver. Diz assim a palavra de Deus: por isso também... Não, ele fala assim, não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações, para que o Deus do nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda o espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele, iluminando os olhos do vosso coração para saberdes qual a esperança do seu chamado e qual a riqueza da glória da sua herança nos santos, e qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia do seu poder, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo-o assentar à direita nos lugares celestiais. Então, a excelência do poder de Deus ao ter ressuscitado seu Filho e nos dar essa promessa grandiosa, que nós ressuscitaremos com ele. Então, qual é a suprema grandeza do seu poder sobre nós? Esse mesmo poder que operou em Cristo está operando em nós.
A nossa biologia, na nossa biologia nós temos inscrito, né, um duplo movimento de vida, da vida, morrer e ressuscitar. Estamos vivos. E existem dois movimentos, o morrer e o ressuscitar. Como nos mostra, então, a natureza em suas diferentes estações. Então, a biologia da ressurreição se manifesta nessa biologia pela transformação através dos quais o que é mortífero em nós. O que é mortífero em nós? O pecado, a amargura, a vingança, a decadência moral, as doenças, as agressões e etc. E é modificado. Também nós temos essa modificação através da transformação em sinais de vida. Então, nós temos os sinais que podem nos levar à morte, mas temos os sinais de vida, que é o perdão, a força, a saúde, o amor. Não apenas na mente, mas também no corpo, né? Na carne. Então, a vivência dessa fé transforma o pulsar do nosso coração, transforma também o ritmo da nossa respiração, as conexões do nosso cérebro e a cadência dos nossos passos aqui na Terra. Tudo isso é mudado quando assumimos, como diz Paulo, a esperança contida na promessa da ressurreição. Em João 12, nós vemos claramente como a certeza da ressurreição, que ficou fortalecida em Jesus, ressuscitando Lázaro. Mas antes dele provar o poder da ressurreição, ressuscitando então Lázaro, lá em João 11:25, ele diz: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Quem crer em mim, ainda que morra, viverá. E logo depois, então, ele prova o poder da ressurreição, ressuscitando Lázaro. Nós temos lá Romanos 8, versículo 11, diz algo muito importante. Paulo diz aos romanos: se em vocês habita o espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou Cristo dentre os mortos, vivificará também os vossos corpos mortais, por meio do seu Espírito que habita em nós. Então, esse mesmo Espírito que está operando a nossa salvação, a nossa santificação, a nossa transformação, a imagem e semelhança de Jesus, é o mesmo Espírito que vai operar esta obra terrivelmente maravilhosa em nossa vida, que é a ressurreição. Nos versículos 15 e 18, então nós temos 15 a 18, nós temos esse escrito a respeito. 15 a 18 diz assim: ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor, isso é, os vivos, os que ficarem até a vinda do Senhor, de modo algum procederão os que dormem. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois de nós, os vivos que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com ele entre as nuvens para o encontro do Senhor nos ares. Assim estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos, pois, uns aos outros com esta palavra. Então, temos a expressão até a vinda do Senhor nesta parte da carta de Paulo aos Tessalonicenses. Encontramos então este ensino claro e resumido sobre a escatologia, ou seja, sobre o estudo das últimas coisas. Pela palavra do Senhor, Paulo já teve acesso, né, às anotações sobre o discurso de Jesus feito lá em Mateus 24 e 25. Quer saber? Vai lá. Mateus 24 e 25. E ele então ensinava os novos cristãos como será o tempo do fim. Quando chegar a hora, diz aqui Paulo, Jesus descerá dos céus e acontecerá então o arrebatamento. Os cristãos que estiverem vivos serão todos resgatados para as nuvens ao encontro de Jesus e assim ficarão juntos para sempre.
amanhã nós continuaremos então nesta carta, aprendendo mais sobre a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Que esta seja a mensagem de esperança e o consolo para o seu coração. Em nome de Jesus. Até amanhã com o nosso devocional Florescer.